Há uma urgência em cada cristão de não apenas ouvir a palavra, mas vivê-la. E vivê-la de tal modo que enxergue na própria Escritura uma necessidade vital para a sua existência. Mais uma vez, boa noite, queridos irmãos. Quero convidar cada um dos irmãos a abrirem comigo suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 25. Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa hora, mais uma vez, Senhor, e pedimos que Tu fales agora ao nosso coração por meio da Tua palavra, Senhor. Transforma aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nós e através de nós. Amém. Queridos, o grande pregador Jonathan Edwards certa vez disse: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Por que é importante levar isso a sério? Porque quando lidamos com a palavra de Deus, precisamos entender que é impossível uma compatibilidade dela com o pecado, pois é certo que no final das contas seremos afastados de um ou de outro, ou nos afastamos do pecado por causa da palavra de Deus, ou nos afastamos da palavra de Deus por causa do pecado. O teólogo Howard Hendricks afirmou que muitos de nós, a esmagadora maioria dos cristãos, querem uma palavra de Deus, mas não querem a palavra de Deus. E ele continua dizendo que nós sabemos o bastante para possuirmos uma Bíblia, mas não o bastante para deixarmos que ela nos possua. Queridos, o ponto central dessa exposição é muito simples. A pergunta que deve permear as nossas mentes nesse momento deve ser: em que medida cada um de nós tem sido influenciado pela palavra de Deus, de modo que ao mesmo tempo temos também abandonado práticas pecaminosas em nossa própria vida? Essa é uma pergunta que deve ficar central na nossa mente e nos nossos corações nesse momento. É por causa de questionamentos como esse que nós veremos algumas necessidades do porquê o cristão ele precisa viver a palavra de Deus na sua totalidade. Volte para o texto que nós lemos, Tiago 1, 22. Você pode ver que esse texto ele nos apresenta dois tipos de pessoas. As pessoas que ouvem a palavra e praticam, e pessoas que ouvem a palavra e não praticam. Tiago diz que aqueles que não praticam enganam-se a si mesmos. Portanto, a primeira necessidade para se viver a palavra de Deus na sua totalidade é a obediência. Porque pare para pensar, o cristão, de um modo geral, ele sempre está diante de dois caminhos: o caminho da obediência e o caminho da negligência. Agora, imagine você que Deus, o Criador do universo, na sua infinita graça e na sua misericórdia, nos deu o privilégio, queridos, de
espontaneamente vivermos os seus mandamentos em obediência voluntária. O versículo 22, que nós lemos, ele revela um ponto em comum entre aqueles que praticam e aqueles que não praticam a palavra que ouvem. Tiago diz que ambos estão ouvindo a palavra, mas não são os dois tipos de pessoas que praticam aquilo que ouvem. Só aqueles que ouvem e não praticam, Tiago chama essas pessoas de enganosas, que estão se enganando, estão se iludindo. Ou seja, esse tipo de pessoa que ouve a palavra, que se alimenta da palavra, entre aspas, e não pratica, e coloca ela em prática, confia tanto na sua própria decisão de levantar a mão e responder positivamente ao Evangelho, que se esquece muitas vezes que todo o esforço salvador, todo o esforço salvífico na sua vida se deu pela perfeita graça de Cristo Jesus. Esse perfil de pessoa acredita que se converteu verdadeiramente, mas que, na verdade, deveria fazer uma autoanálise e se perguntar, no íntimo do seu coração, será que de fato eu sou um cristão? No mínimo, pessoas assim deveriam rever os seus conceitos sobre conversão genuína. No final do Sermão da Montanha, pregado por Jesus, lá em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, o versículo 24 do capítulo 7, ele faz um link com aquilo que Tiago está tratando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Vamos ler esse texto. Tiago, ele vai fazer isso ao longo da sua carta, pelo menos umas 15 vezes ele vai fazer um link com a pregação de Jesus no Sermão da Montanha. E esse é um dos links que ele faz. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Jesus aqui também fala, da mesma forma como Tiago, de dois tipos de pessoas. Jesus vai chamá-las de uma prudente e a outra insensato. Ambos ouviram as palavras de Jesus. A diferença é que aquele que ouve e pratica aquilo que foi dito e ensinado e pregado por Jesus foi comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre um alicerce forte, sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. O contrário disso também é verdade. Aquele que ouve e não vive e não pratica aquilo que lhe é ensinado, aquilo que lhe é pregado, é semelhante ao homem que constrói uma casa sobre a areia. Quando vem a chuva, quando transbordam os rios, quando sopram os ventos e dão contra aquela casa, ela não resiste e cai. E é grande a sua queda, porque nunca esteve alicerçada na rocha. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, de modo que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações são agora totalmente controladas pelo Espírito Santo, não importam as tempestades que venham sobre nós, não importam as dificuldades que nos acometam, sempre estaremos firmes na rocha, porque deixamos de ser apenas ouvintes da palavra para nos tornarmos também praticantes da palavra. E a esses, os que ouvem e vivem,
vivem, os que ouvem e praticam a palavra, Jesus chama de prudentes. A minha oração, queridos, e o meu desejo, não só hoje, mas um desejo para toda a igreja do Senhor, é que possamos viver uma vida que testemunhe na prática a fé que um dia nós decidimos abraçar. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes nesse púlpito, mas nunca é demais lembrar. Chegar a este culto no domingo, cantar as músicas, ouvir a mensagem, ser amigo das pessoas, cumprimentar as pessoas no final do culto, se confraternizar, tudo isso é muito bom, mas não muda absolutamente nada na sua vida se você continuar apenas como ouvinte da palavra. Note no texto que nós lemos que Tiago não diz que é errado ser ouvinte. Não há nada de errado em ouvir a palavra. Não há nada de errado em ouvir pregações. Não há nada de errado em ler e estudar as Escrituras. Não há nada de em cantar louvores ao Senhor, em adorá-lo publicamente ou na sua própria casa. Mas se tudo isso não se transformar em vida prática, como se nada se a diferença na nossa vida, como se não tivesse nenhum efeito em nós e na nossa vida, principalmente lá fora, nossa vida prática lá fora, no nosso testemunho público da fé, se nada disso mudar a nossa vida, tudo isso não adiantou de nada. Vamos continuar inertes em relação à fé que nós abraçamos um dia. Vamos continuar congelados em relação à decisão de um dia entregar a vida a Cristo e completamente parados e não transformados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ouvir a palavra e não viver a palavra, nós passássemos a vida toda plantando e nunca desfrutássemos da colheita. Não faz a diferença ser um cristão que não pratica aquilo que ouve. Não faz a menor diferença ser um cristão que não pratica aquilo que ouve. A obediência voluntária é uma marca do verdadeiro cristão e é também um sinal daqueles que de fato experimentaram o novo nascimento, porque aqueles que de fato entregaram as suas vidas a Cristo verdadeiramente não obedecem a Deus por uma mera necessidade, mas por amor à pessoa de Jesus Cristo. E foi o próprio Jesus que disse, lá no Evangelho de João, capítulo 14, e no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os vive, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, este é o que me ama. A carta de Tiago, ela aborda uma perspectiva prática da fé. Na visão do apóstolo, se você tem fé, então você tem obras para mostrar. É sobre isso que Tiago está falando. A ideia por trás da expressão usada por ele, sejam praticantes ou sejam cumpridores, em outras traduções, é literalmente uma pessoa que abraça a fé, abraça a palavra de Deus de tal forma que agora ela testemunha publicamente aquele modo de viver. Aquilo não é um segredo, aquilo é público. Aquele estilo de vida, um novo estilo de vida se torna público. As pessoas veem, elas percebem a mudança que aconteceu na vida daquele que de fato se converteu, que foi transformado, regenerado pelo Senhor. Portanto, a primeira necessidade do porquê o cristão precisa viver a palavra de Deus na sua totalidade, não vivê-la de qualquer jeito, não vivê-la do nosso modo, mas viver a palavra de Deus na sua totalidade, vivê-la completamente,
do meio e do jeito que é a vontade de Deus, é que esse cristão, ele ama o Senhor e deseja obedecê-lo voluntariamente. Aqueles que amam o Senhor desejam obedecê-lo voluntariamente. A segunda necessidade do cristão em viver a palavra de Deus na sua totalidade é que, a partir deste modo de viver, ele experimenta um crescimento natural. Tudo que está vivo tem a necessidade de crescer, de amadurecer. Isso parece ser um tanto óbvio, mas veja como Tiago trata com seriedade o fato de pessoas estagnarem na prática de serem apenas ouvintes da palavra. Na ótica da carta de Tiago, ser apenas ouvinte significa não ter fé. Então, olha como Tiago leva a sério e pega pesado com os seus leitores, com a igreja a quem ele escreve, sobre se contentarem apenas ser ouvintes da palavra. Avance comigo no capítulo 2 da mesma carta, capítulo 2, versículo 20, e veja o que Tiago fala sobre ser apenas um ouvinte e não viver a prática da palavra. Tiago 2,20 diz: quanta insensatez! Você não entende que a fé sem obras é morta? É como se ele estivesse dizendo: olha, ser apenas ouvinte vai te levar a um esfriamento natural da sua fé e da sua convicção. Mas quando você colocar em prática aquilo que realmente você está ouvindo, você passa a experimentar um crescimento natural de maturidade espiritual. Quando o texto diz para nós que aqueles que vivem e não praticam estão se enganando, queridos, isso deve soar nos nossos ouvidos dessa forma: olha, vocês que ouvem e não praticam estão cometendo um grande erro se acham que a vida cristã é só isso. Olha, vocês que ouvem e não praticam, vocês estão cometendo um grande erro se acham que podem se contentar com essa vida. Vocês que entram e saem por esta porta e não mudam, estão cometendo um grande erro se acham que a vida cristã é só isso. Vocês que ouvem e não abandonam práticas pecaminosas, estão cometendo um grande erro se acham que a vida cristã é assim. Vocês que me conhecem e insistem em me abraçar, ou melhor, vocês que me conhecem e insistem em abraçar o mundo lá fora com as suas filosofias e ideologias do inferno, estão cometendo um grande erro se acham que a vida cristã é assim. Muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas tropeços na nossa caminhada cristã muitas vezes se explicam por causa de um afastamento minucioso da palavra de Deus, um afastamento que começa sutil e vai se distanciando cada vez mais, e a gente não vai muitas vezes percebendo esse distanciamento, e os tropeços na caminhada vão aparecendo. Repetindo as palavras de Jonathan Edwards: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Se há um afastamento das Escrituras, então não há alimento espiritual. E se não há alimento espiritual, também não há crescimento espiritual, não há amadurecimento. Porque nada, queridos, substitui o poder do crescimento que é gerado pela palavra de Deus. É impossível um cristão crescer na graça e no conhecimento do Senhor à parte das Escrituras, deixando de lado a lei de Deus. Isso não vai acontecer. A lei de Deus, a palavra de Deus deve andar conosco 24 horas por dia. Eu não estou dizendo que você tem que carregar sua Bíblia 24 horas por dia para tudo que é canto, para o trabalho, para a escola. Seria uma bênção que se isso acontecesse, no carro,
na rua, mas é a palavra, a lei de Deus escrita nos nossos corações, na nossa mente. É isso que deve permear, meus irmãos, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras para o mundo. É impossível crescer longe das Escrituras. É impossível. Elas são o único meio pelo qual o cristão amadurece espiritualmente. Aquele que ouve e pratica tem alimento espiritual para crescer. Consequentemente, amadurece. Aquele que ouve e não pratica não tem alimento para crescer. Consequentemente, não amadurece. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não se enganem a vós mesmos. A terceira necessidade do porquê o cristão precisa viver a palavra de Deus na sua totalidade é que a palavra de Deus santifica o cristão. O Salmo 119, verso de número 11, o salmista diz: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Aqui o salmista, ele comunica a ideia de que a palavra de Deus, ela contém tudo que o homem precisa saber. Entre essas coisas, o poder para a santificação do cristão. Guardar a palavra no coração, meus irmãos, é guardar no lugar mais central da vida, e um lugar que gera as nossas emoções, os nossos intelectos e a vontade. E é por esta razão que nós precisamos buscar o meio pelo qual nosso interior será transformado para conformar-se ao padrão que Deus exige de nós. Quando nós interiorizamos a sua palavra, a palavra de Deus, em nosso coração, estamos, na verdade, anunciando a melhor arma para nos defender contra o pecado. Essa é a importância da palavra no processo de santificação do cristão. Somente a palavra de Deus pode nos santificar e transformar todo o pensamento e propósito do coração, conforme o autor de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É por isso, queridos, que nós não podemos nos conformar com a posição de sermos apenas ouvintes da palavra. Não podemos nos conformar com a posição de sermos apenas, de absorver apenas informação e conhecimento acerca da palavra. Precisamos ir além disso. Precisamos dar o próximo passo. Precisamos passar para o próximo nível e nos tornarmos praticantes da sua santa palavra. A santificação na vida do cristão, ela se dá quando vivemos aquilo que cremos, quando colocamos em prática a fé que nós abraçamos, quando praticamos a palavra de fato e de verdade. É impossível, repito, ser um cristão apenas ouvinte da palavra de Deus. É impossível ser um cristão que está em cultos regulares, que participa das atividades, que ouve e sai daqui e a sua vida lá fora continua a mesma coisa, nada muda. Há algo de errado com esse cristianismo. Há algo de muito errado. Olhe para o nosso texto, Tiago 1, versículos 23 e 24. Na sequência, Tiago vai dizer: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece
a sua aparência. Em outras palavras, Tiago está dizendo: você que ouve a palavra e sabe que ela é a verdade, você que ouve a palavra e sabe como deve agir, você que ouve a palavra e sabe qual é a vontade de Deus, mas você que ouve a palavra e não pratica, você esquece todas as suas exortações. É como se você tivesse com o ouvido furado. Você ouviu, entrou por aqui e saiu por aqui. A menos que você haja de imediato ao que ouviu, ou seja, a menos que você coloque em prática imediatamente aquilo que você tem ouvido e aprendido ao longo daquilo que é pregado e ensinado, você vai se esquecer instantaneamente daquilo que você está ouvindo. O cristianismo, queridos, é uma religião de ação. É assim que funciona a dinâmica do Evangelho. O Evangelho, ele não pode morrer com você. A mensagem do Evangelho tem que ser proclamada. Uma vez que você é alcançado pela graça de Cristo com salvação, essa mensagem que entrou no seu coração, fez morada, transformou a sua vida, deve sair pela sua boca para transformar a vida de outras pessoas. É assim que o Evangelho sobrevive. É assim que o Evangelho se movimenta. Esse é o cristianismo bíblico. É assim que deve funcionar. Por mais importante que seja o ouvir, não se deve parar por aí. O fazer deve seguir-se ao ouvir, uma vez que ser apenas ouvinte é uma forma de engano próprio, como diz Tiago no versículo 22. Aquele que apenas ouve está se enganando. Se acha que alguma coisa vai mudar na vida dele. Em outras palavras, é isso que Tiago está dizendo. Se você acha que isso é suficiente para você, tá bom, você está se enganando. Se você quer viver a sua vida apenas ouvindo, entendendo o que é verdade, sabendo o que tem que fazer, mas quer continuar na sua vida antiga, antes da sua conversão, tudo bem, mas não vai adiantar nada, você está se enganando. De capa a capa, a Bíblia, ela revela o diagnóstico da humanidade. Todos, sem exceção, estão em estado de pecaminosidade. E neste caso, a palavra de Deus, ela é o nosso espelho. Quando olhamos para ela, enxergamos quem de fato nós somos. Quando olhamos para a Escritura, vemos a nossa natureza. Ela escancara a realidade do ser humano. Ela não esconde, ela revela quem de fato eu e você somos sem Deus, sem Cristo. Mas além do diagnóstico de pecaminosidade universal, a palavra nos mostra o remédio para a nossa condição. E esse é o remédio. Ela nos faz ver o Senhor. Porque somente Cristo pode tirar de nós toda a sujeira que foi deixada pelo pecado. Ele é o nosso remédio. Cristo é o nosso remédio. Por isso, é necessário, queridos, que ao ouvir a palavra e entendê-la, coloquemos em prática os seus comandos, os seus mandamentos. Perceba que a vida cristã, ela é uma escadinha. A caminhada cristã não é plana do início ao fim. Nós estamos subindo degraus, processo de santificação, processos de amadurecimento. E o objetivo é só um: fazer com que eu e você nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, o Senhor. Deus não quer, guarde isso, Deus não quer apenas agir em você. Isso é muito pouco. Deus quer agir através de você. Deus não quer apenas agir em nós, meus irmãos. Deus quer agir através de nós. Tiago 1:25, próximo versículo, diz assim:
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que fizer. Queridos, essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Será feliz em tudo o que fizer. Mas olha, é interessante que a Escritura ela sempre coloca diante de nós algumas condicionais para que promessas e bênçãos na vida daqueles que amam a Deus aconteçam. Por exemplo, abra comigo Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28. Deuteronômio 11, 26 a 28. Olha o que diz, prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor. Condicional. Vocês serão abençoados se obedecerem, mas serão amaldiçoados se desobedecerem ao Senhor, aos seus mandamentos. Ainda em Deuteronômio, pula para o capítulo 30, Deuteronômio 30, versículo 19 e 20, outra condicional aqui, para você ver que para ser abençoado, é dureza, não é moleza não. Olha o que diz, Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E olha o conselho de Deus, agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhe dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E aí, o versículo 25, que é o texto que nós estamos lendo de Tiago, mais uma vez, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. A promessa de ser feliz em tudo o que fizer também está sob condicionais. Essa promessa é para qualquer pessoa? Não, não é para qualquer pessoa. O próprio versículo 25 revela quem são essas pessoas. É para aqueles que observam atentamente a lei, como diz o texto, para aqueles que perseveram na prática da lei, como diz o texto, e para aqueles que não se esquecem daquilo que ouviram, mas praticam, como diz o texto. Esses serão felizes em tudo o que fizerem. Portanto, quando o texto fala sobre a lei perfeita que traz a liberdade, é importante destacar que as ações de observar, perseverar e praticar, que estão contidas no versículo 25, não é algo, queridos, distante de nós, não é algo humanamente impossível de ser feito, de ser colocado em prática. Pelo contrário, quando Cristo nos liberta da escravidão do pecado, cada um de nós é capacitado pelo seu Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, para obedecer a Deus. Então, se você, de fato, um dia entregou a sua vida a Cristo Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo te capacita para obedecer a Deus e viver uma vida que o agrade. Será fácil obedecer a Deus em tudo? Absolutamente não. Esse é o esforço que cabe a nós. O Senhor nos capacita para isso,
para obedecê-lo, para fazer a sua vontade, e cabe a nós o esforço para isso acontecer também. Portanto, quando praticamos aquilo que nós ouvimos, significa que compreendemos a necessidade, queridos, de se viver a palavra de Deus, não de qualquer jeito, não de qualquer modo, não da maneira que eu acho que tem que ser vivida, mas da maneira que Deus estabeleceu na sua palavra, na sua lei. E eu finalizo dizendo que cada um de nós, e essa é a minha oração também nessa noite, que cada um de nós avance na caminhada cristã e se torne cada vez mais parecidos com Cristo. Não saia daqui nesta noite sem antes avaliar como anda a prática da palavra de Deus na sua vida. E a pergunta que nós devemos fazer é: será que existe algo que precisa mudar em mim? Será que existe algo que não está de acordo com a palavra de Deus e que eu preciso colocar em prática? Que eu preciso tomar uma atitude para que alguma coisa mude na minha vida e eu possa viver, de fato, a vida que Deus quer, conforme aquilo que Ele estabelece na sua palavra? Lembre-se, há uma urgência em cada cristão de não apenas ouvir a palavra, mas vivê-la, e vivê-la de tal modo que enxergue na própria palavra, na própria Escritura, uma necessidade vital para a sua existência. Em nome de Jesus, amém.